Nosso papo agora é sobre política com Lívia Pessoa. Lívia, boa noite. Boa noite, Aline, a você e quem está em casa. Hoje a Prefeitura de Teresina fez um anúncio importante para a divulgação de convocados. Foram mais 940 candidatos que foram aprovados no último concurso da Fundação Municipal de Saúde. E a Lívia Pessoa mostra um pouco, explica um pouco como foi essa convocação. O concurso foi realizado no ano passado e ofertava vagas para servidores da área da saúde e administrativa da FMS. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que leu a lista dos profissionais que serão chamados nessa segunda convocação. Nunca na história de Teresina se chamou tantos concursados como estamos fazendo agora. Prioridade para saúde, onde menos ou mais problemas acontecem. Então, hoje estão sendo convocados 940 trabalhadores da saúde de todos os níveis, desde auxiliar de administração até médicos especialistas. Para ir para onde? Para as atividades fins, tá certo, meus sindicatos? Atividades fins, para atender a população. Ninguém é administrativo. São para serem lotados nas UPAs, nos hospitais e no HUT. Ao todo, foram chamados 31 assistentes técnicos administrativos, 4 assistentes técnicos de saúde, 373 técnicos de enfermagem, 24 técnicos em farmácia, 13 técnicos em patologia clínica, 21 técnicos em radiologia, 252 médicos, 7 odontólogos, 2 analistas clínicos, 18 assistentes sociais, 1 educador físico, 97 enfermeiros, 1 enfermeiro do trabalho, 14 farmacêuticos, 31 fisioterapeutas, 20 fonoaudiólogos, 17 nutricionistas, 20 psicólogos, 11 tecnólogos em radiologia e 1 terapeuta ocupacional. Em janeiro, Silvio Mendes convocou e nomeou 351 aprovados para compor o quadro de técnicos da saúde. Eles foram lotados nas unidades básicas de saúde, as UBSs, para atender no programa Estratégia Saúde da Família. Bom, ontem o próprio presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, havia anunciado 600 convocações. E isso foi mudando provavelmente ao longo do dia. E hoje pela manhã o anúncio já foi de mais de 900. E eu imagino que, claro, sempre tem que ter aquela conta, né? Porque o que tem de dotação orçamentária também deve envolver todos esses custos. Custo da prefeitura, custo de convocação, são novos salários, enfim. A folha que vai crescer. Isso, Aline, principalmente referente à saúde aqui de Teresina, que é gestão plena e que trabalha-se para ter essa responsabilidade compartilhada com o Estado e também com a própria União, mas que está no momento de calamidade pública. Foi colocada essa situação para tentar fazer com que haja uma efetivação, inclusive dessa folha de pagamento desses novos concursados que foram chamados para atuar na área e também dos fornecedores, ou seja, é uma rede complexa que precisa desse atendimento, que precisa de insumos e que precisa estar funcionando dentro da gestão. Então, é uma prioridade colocada repetidas vezes pelo próprio prefeito Silvio Mendes de que será o imediato resolvido nesse momento, que é a prestação desses serviços de saúde e atendimento à ponta. Por falar em prestação de serviços, o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, também falou sobre a situação da empresa Águas de Teresina, que é a concessionária que cuida do saneamento e distribuição de água na cidade, reforçou o papel da fiscalização da prefeitura. Vamos contar essa história para que a população saiba e não seja manipulada por quem quer que seja. A concessão de saneamento básico, quer dizer, água e esgoto, é municipal, quer dizer, é da prefeitura. No governo Wellington Dias, quando estava iniciando o PAC, ele conseguiu um empréstimo do BNDES de 126 milhões de reais para expandir o sistema de esgotamento sanitário. Foi concedido e
pouco tempo depois, houve a privatização da Gespisa, que foi, se eu não me engano, foi passado para o setor privado por um preço de 180 milhões de reais. E tem um contrato. A empresa que ganhou esse processo licitatório, ele tem um contrato, né? E nesse contrato, ele tem a precificação do custo. É uma empresa privada, tem que ter lucro, nada contra, mas tem que ter um lucro que seja razoável, né? Que seja compatível com a renda da população. O preço do esgotamento sanitário, ele foi crescente, começou, eu não lembro qual foi o percentual, mas chegou aos 100%, quer dizer, o valor do esgoto é o mesmo valor da água, quer dizer, então é pago em dobro, né? 100 para um, 100 para o outro. Ora, isso é uma discussão que cabe, quer dizer, mas ao que me consta, tem um contrato a ser cumprido. Quem criou a agência de regulamentação, a ARCET, fui eu, na minha gestão, que ela agora ampliou seu poder, porque ela vai não só fiscalizar o saneamento básico, mas também a iluminação, o asfalto, os serviços mais importantes pela cidade inteira. Então, é legítimo que a Câmara Municipal discuta. Absolutamente, ele está cumprindo com o dever dele, como de vereador, do interesse da população que ele representa. E questionar, cabe a ele questionar essa ou aquela, para que não reste dúvida do que se faz, para que, se está errado, corrija. Se está correto, continua. Então, a Prefeitura não vai entrar nessa discussão, ela não participou disso, o nosso papel é de fiscalização. E ele será exercido, até porque mudou agora a presidência da ARCET. Bom, então a gente está diante de uma discussão em vários aspectos, né? Lá na Câmara Municipal, existe inclusive uma movimentação por uma CPI. E lá na Prefeitura de Teresina é a questão da fiscalização dos serviços, o que está sendo feito. O certo é que a população está reclamando e não é pouco. Isso, Aline, até porque, como a gente falava de saúde, o saneamento básico, ele também acomete essas questões, porque quando você precisa ter um saneamento em uma comunidade muitas vezes vulnerável, ou até num ciclo urbano que tem um trânsito muito grande de gente, faz com que a transmissão de doenças, seja muito mais facilitada quando não há um saneamento básico de qualidade, nem feito de forma organizada. Então, ter essa programação é importante. No entanto, esses gastos que são colocados, principalmente envolvendo o setor público e o privado, também pesam no bolso do trabalhador, do piauiense, do teresinense. Então, são questões que exigem ter um corpo técnico avaliando, mas também uma ponderação para como que vai chegar no bolso desse prestador de serviço, desse contribuinte. Então, é muito importante haver um diálogo para entender essa situação. Olha, o Banco do Nordeste realizou uma solenidade hoje para comemorar os 20 anos do Agro Amigo. É um programa de microfinanciamento, de microfinanças do Banco do Nordeste, destinado a apoiar famílias de produtores rurais, que alcançou a marca de 41 bilhões de reais investidos desde sua implantação. O evento aconteceu no Hotel Blue Tree, em Teresina. Para celebrar os 20 anos de parceria com os agricultores familiares do Piauí, o Banco do Nordeste reuniu membros da bancada federal e colaboradores de todo o estado e apresentou os números do programa de microcrédito rural da entidade, o Agro Amigo. Durante a solenidade, que contou com a presença do presidente nacional da entidade e do ministro Wellington Dias, a instituição financeira destacou os avanços da iniciativa, que tem como objetivo apoiar pequenos produtores rurais por meio de crédito subsidiado. A gente veio hoje apresentar os resultados aqui no Piauí, resultados muito importantes. O Piauí atingiu ano passado quase R$1 bilhão em financiamento da agricultura familiar. Mais de 90% dos agricultores familiares aqui do Piauí são financiados pelo Banco do Nordeste. Então a gente tem muitos números para mostrar, muitas histórias bonitas para mostrar e um planejamento de 2025 que a gente quer realmente que o banco continue a crescer e que a agricultura familiar seja ainda mais fortalecida, não apenas no Piauí, mas em todo o Nordeste. O Agroamigo é hoje o maior programa de microcrédito rural orientado da América Latina.
e tem destaque aqui no Brasil. Tem metodologia própria, todos os nossos agentes de crédito são técnicos agrícolas e de sorte que o crédito é orientado e os projetos têm o auxílio dos técnicos na elaboração, pegando as áreas mais vocacionadas e isso contribuindo para melhorar e aumentar a produção e a produtividade. Com quase 1 bilhão em crédito subsidiado em 2024, o programa registrou um avanço no apoio à agricultura familiar no estado. A expectativa é elevar os números em 2025. São taxas muito baixas e, às vezes, dependendo das condições de pagamento, até há um desconto no principal, no valor principal que foi colocado à disposição do agricultor familiar. Além disso, o plano de expansão dos escritórios. Sairemos de 18 escritórios para 29 escritórios, ampliando a capilaridade do banco e chegando a mais agricultores e agricultoras familiares. Para o ministro Wellington Dias, o programa reforça a atenção do presidente Lula com os produtores do estado e auxilia na redução da desigualdade social que atinge o campo. A redução da insegurança alimentar é o mais baixo nível que o país alcança, junto à redução da miséria, a redução para um patamar próximo de 4%, a redução da pobreza também para um outro patamar histórico, o mais baixo nível que o Brasil tinha alcançado era 30,8%. A gente encontrou em quase 35% e agora caiu aí para cerca de 25%. É uma importante fatia do agronegócio que precisa realmente desse impulso financeiro. São os agricultores familiares. Isso, Aline, é um setor que muitas vezes é até invisibilizado, porque não possui uma infraestrutura muito grande, muitas vezes acabam não tendo essa participação na cadeia de maior amplificação, a nível também estadual, nacional, então muitas vezes acabam sendo invisibilizados. Mas com esse incentivo, faz com que eles sejam cada vez mais notados e valorizados e com que o que chegue na nossa mesa seja orgânico, saudável e que ajude também esses pequenos produtores. Lívia, nesse mesmo evento, o ministro Wellington Dias comentou sobre rumores da saída dele do Ministério do Desenvolvimento Social. Quando eu tomei posse no Ministério, a primeira reunião com a nossa equipe, fiz questão de dizer, se preparem, sou da política, daqui até o dia que eu sair, todo dia nós vamos ter aqui a minha saída. O fato é que há um compromisso meu, há um compromisso do presidente Lula com o país, tirar do mapa da fome com redução da pobreza, melhorar a vida de quem mais precisa e, do outro lado, nós estamos buscando lá focar. O fato é que há, sim, uma busca de um caminho agora, não mais pensando só em organizar uma base para o Congresso. É hora também de olhar, assim como no Estado, olhar a organização pensando em 2026 e vou ajudar com muito carinho. Mais uma vez, o ministro Wellington Dias se depara com esses boatos, chamam-se boatos, né? Porque ele está cada vez mais forte no ministério, pelo menos é o que aparenta, né? Ele está envolvido cada vez mais em projetos importantes que são designados a ele pelo presidente Lula. Isso, Aline, é um tipo de articulação que é natural, porque muitas vezes existe, de fato, essa dança das cadeiras referentes aos aliados do presidente Lula, aqueles que têm uma participação mais intensa dentro da sigla e dentro do próprio governo. Mas o nome de Wellington Dias acaba se tornando algo mais estável, não é tanto uma areia movediça como outros aliados, como outros ministros que compõem a equipe do primeiro escalão ou até do segundo do presidente Lula. Então, existe essa certeza, por mais que já tenha havido essa movimentação para ele voltar para o Senado, para fortalecer a base dentro do Congresso Nacional, já foi descartado pelo próprio ministro e pelo presidente Lula. Então, existe sim essa constante, pelo menos nesse momento, do ministro Wellington Dias permanecer na pasta. Inclusive, vai a Roma na próxima semana com a primeira-dama Janja. Bom, já que a gente está falando disso, de uma possível reforma ministerial, o deputado federal pelo PT, Flávio Nogueira, falou sobre essa possibilidade de reforma no Ministério do presidente Lula e também a concessão de cargos ao Centrão. Eu sou contra aumentar o número de ministérios a outros partidos
políticos. Já tem demais. Para que isso? A resposta à governabilidade não está sendo correta. É empoderar demais possíveis adversários. Ele foi duro nessa colocação. Um tanto quanto polêmica a fala do deputado federal Flávio Nogueira, mas tem um tom de coerência, já que, de fato, existe toda essa movimentação da governabilidade de coalizão, que é sempre falada nos estudos políticos, de que o presidente da República ele necessita desse apoio do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, de uma forma em que mesmo aqueles que compõem a oposição possam ter aquele relacionamento administrativo nas votações, mas com a participação cada vez maior desses componentes da oposição dentro do governo do presidente Lula, de fato, está municiando os seus futuros adversários eleitorais. É uma estratégia um tanto quanto perigosa. Bom, vamos falar também sobre como o governador Rafael Fonteles tem se posicionado em relação à união ou desunião de dois aliados importantes, MDB e PSD. Espero que a nossa base mantenha a estabilidade que tem hoje, que tem garantido boa governabilidade. Portanto, eu acho natural que o caminho que nós traçamos até aqui permaneça. Ele foi bem econômico assim nas palavras, mas o que ele deixou bem claro, né? Ele precisa que continue dessa forma, do jeito que está, com as alianças estáveis, sem nenhum tipo de ruptura, para que consiga enxergar um projeto palpável para 2026. Com certeza, Aline, até porque quando a gente vislumbra 2026, a gente entende que existem muitos espaços, mas muito mais aliados, ou seja, a proporcionalidade tem que ser muito bem pensada para que ninguém fique insatisfeito e não cause aí um desconforto, digamos assim, tanto para a base governista quanto a possibilidade de uma ruptura, como você falou, e uma possível oposição que não existe nesse momento. A oposição que existe é muito bem declarada, é o Partido Progressistas, União Brasil, republicanos de alguma forma, mas aqueles que compõem atualmente o governo, mas que estão ali insatisfeitos com algum tipo de distribuição, de demandas não atendidas e que possam fazer essa união com a oposição, é perigoso. Então precisa realmente haver essa manutenção, esse equilíbrio de pratos, que inclusive essa oposição que eu acabei de falar, do Progressistas, se coloca como uma oposição responsável e até tímida, Aline. Pois é, até tímida, de verdade mesmo. Agora, ainda sobre essa questão dessa união, a gente ouviu também o deputado federal pelo PT, Florentino Neto, sobre a eleição para o Senado em 2026. Alguns políticos do PT avaliam que, caso não haja esse entendimento entre os partidos da base, as alianças podem acabar votando nos candidatos da oposição. Na verdade, mais especificamente no candidato Ciro Nogueira para o Senado. O Florentino respondeu se acha que essa é uma possibilidade real para acontecer. Essa é uma possibilidade real. O senador Ciro é um senador que tem uma grande experiência política, tem uma inserção muito grande nos municípios, né? Tem uma vinculação muito grande também com o municipalismo, de atenção aos prefeitos, certo? E é um concorrente de extrema capacidade de articulação política. Realmente vai ser uma campanha muito disputada. Nós já tivemos com o senador Ciro Nogueira em outras oportunidades. Eu sou amigo pessoal do senador Ciro Nogueira. Então, da minha parte, não existe nada contrário a uma aliança com os progressistas, com os quais nós temos uma relação com o deputado Júlio Arcoverde, com o deputado Átila Lira e com o senador Ciro Nogueira, uma relação que nós buscamos ser produtivo no Congresso Nacional, certo? E a gente olhando para a política nacional, nós precisamos ampliar a nossa base de apoio ao governo Lula, certo? E os progressistas, eles são nesse viés, nessa linha, eles são muito importantes. Nós pretendemos ter o apoio aí do ex-presidente Arthur Lira, pretendemos ter o apoio de figuras do progressistas e ter o progressista na base do governo Lula. Isso é uma coisa que eu defendo há muito tempo. Então, o que o deputado Florentino fala, que você estava acabando de explicar, né? É uma relação de oposição
né, a base do governador Rafael Fonteles e o Partido Progressistas, mas uma oposição que se dá bem. Nesse momento, com essa fala do deputado federal Florentino Neto, Aline, que inclusive é o líder da bancada federal, ele tem esse bom trânsito com todos os parlamentares em nível nacional, em nível de Brasília, e é perceptível notar essa aproximação para além de administrativa, para além das demandas para o Piauí, mas também é política, eleitoral, exige uma manutenção, exige uma estratégia, já que, como eu falei, os espaços, eles são poucos, eles são, inclusive, extremamente disputados e, consequentemente, qualquer aliança que possa vir a favorecer essa competitividade, que depende, inclusive, da proporcionalidade, do quociente eleitoral que vai ser realmente bastante alto próximo ano, que vai ser ali pela casa de 320 mil por partido, é muito, muito importante. Toda aliança é válida. Então, eu sinto que esse é o caminho que está sendo colocado ali pelos parlamentares. Quer ver? Vamos a prova disso? Não exatamente uma prova, mas como estão essas boas relações. Eu vou mostrar essa foto do deputado Júlio Arcoverde com o governador Rafael Fonteles. Então, essa foto representa um bom diálogo, um bom trânsito entre esses opositores. Amigos, partidos à parte, Aline. Inclusive, um está com a gravata vermelha, que no caso é o deputado Júlio Arcoverde, e o governador com a gravata azul. Então, eu acho que ficou para trás essa psicologia das cores. Acredito que o entendimento seja de realmente lutar por benefícios pelo Piauí, de uma forma administrativa, de uma forma da boa política, mas em relação à estratégia eleitoral, vejo que a oposição tende a se aproximar um pouco mais do governo, de forma, claro, sempre distanciando, assim, à medida do possível, mas muito mais próximo do que estava um ano atrás. Essa foto aí foi realizada exatamente durante essa celebração do Rafael Fonteles, do governador, comemorando essa presidência do Consórcio Nordeste. E depois dessa fotografia com Rafael Fonteles, o deputado federal Júlio Arcoverde comentou sobre a nova política de resultados, ele chama política de resultados, e estratégias do Progressistas. Eu aprendi nesses anos em Brasília que as bancadas federais dos estados, elas brigam na época da eleição, na parte quando tem eleição, quando está num período eleitoral. A bancada do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de todos os outros partidos, quando é para defender o estado que elas se apresentam, se unem e mantém uma força e um só pensamento, em trazer recursos e investimentos para o Estado. Por isso é que eu acredito nessa política de resultado. Nós somos representantes de um Estado pobre, que ainda precisa de muito investimento, principalmente na parte de infraestrutura, para a gente atrair empresas, gerar emprego e renda. E, em Brasília, tudo que o governador Rafael, precisar do deputado Júlio, que possa melhorar a qualidade de vida e condições para empresas investirem no Estado, ele vai ter o apoio. Eu fui ali convidado porque, primeiro, fui convidado pela governadora de Pernambuco, que é uma amiga que eu tenho, a governadora Raquel Lira, e depois prestigiar, como membro da bancada federal, o governador Rafael, que estava assumindo um cargo importante, que era o presidente do Consórcio do Nordeste. E estava toda a bancada do Piauí, bancadas de outros estados, e eu achei conveniente ir lá e reafirmar esse compromisso com o estado do Piauí, através da administração do governador Rafael Fonteles. Apenas isso. Apenas isso. Vamos lá. A gente vai acompanhar como é que estão essas relações, porque o presidente do partido, Ciro Nogueira, quando ele fala em oposição, ele fala oposição. Por outro lado, né, os outros componentes amenizam um pouco esse tom mais áspero, né, de oposição. E eles não é que sinalizam uma aproximação, mas pelo menos o bom diálogo dizem que estão mantendo nesse momento, né? Napoleão Bonaparte já dizia, Aline, dividir para conquistar, né? Vamos ver qual que vai ser a estratégia para o próximo ano, se é dividir mais ou juntar mais ainda. Lívia Pessoa, sextou? Em casa, descansando. Obrigada, então. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Até segunda, Aline. Espero vocês.